Eu vou falar aqui nesse vídeo da maneira que o povo tratava a Deus e da maneira que Deus tratava o povo. Mesmo o povo dando as costas a Deus, mas Deus ele sempre usou de misericórdia e compaixão para tentar ajudar o ser humano. Mas o problema é que o ser humano ele sempre quer pagar para ver, sempre. Zacarias aqui, capítulo 9, fala que o povo há 70 anos eles jejuavam no quinto e no sétimo mês, como algo rotineiro. Mas eles estavam deixando para trás também a coisa mais importante. E Deus ele ressalta aqui, ó, no versículo 9. No versículo 9, no versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Quer dizer, Deus deu aqui a receita para que eles viessem a ter novamente a comunhão com Ele. Deus dando a receita para aquele povo voltar à comunhão com Ele, a estar bem com Ele. Mas o problema é que muitas das pessoas elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ouvir, na verdade, que elas estão erradas, né? O famoso orgulho que impede muitas pessoas de dar ouvido ao que Deus está falando. E Deus vai usar o homem para intermediar muitas das vezes. Eu sei que Deus pode usar qualquer outro tipo de coisa, situação, mas a maioria das vezes Deus usa o homem, porque você vê que aqui atrás aqui Deus fala que os profetas pregaram, aqui no 7 ele fala, e não foram essas palavras que o Senhor pregou pelos ministros dos primeiros profetas, pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz e com as suas cidades ao redor dela. Você vê, Deus usa o homem de Deus para falar com você. Deus usa o servo dele para transmitir a mensagem, para exortar, para cuidar. Muitas das vezes, a maioria, eu digo, não é muitas, não, todas as vezes a palavra de Deus ela vai direto, entendeu? Ela não tem rodeio, não tem passar a mão na cabeça, ficar alisando ali, olha, com calma, com carinho, não. A palavra de Deus ela é direta. E às vezes ela pode mexer com o ego do ser humano, mas é para isso mesmo, é para mudar. Porque se você quer ver uma mudança na vida de uma pessoa, você tem que mexer no interior dela. Você tem que mexer com ela para que haja essa mudança verdadeira. E é o que Deus queria aqui desse povo, mas infelizmente, olha só o que aconteceu. Ele continua falando aqui no 11. E eles, porém, não quiseram escutar e deram o ombro, rebelde, e endureceram os seus ouvidos, tamparam os seus ouvidos, endureceram os seus ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, nem a palavra que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio, dos primeiros profetas. Aí continuando, daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos.
E aconteceu que assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aí. Essa é a coisa mais triste. E a gente vê às vezes muitas pessoas que elas oram e a oração dela bate no teto e volta. Porque elas endureceram o coração ou às vezes viraram as costas para Deus. Mas é aquilo, né? Um ditado que eu ouço, e eu já falei muitas das vezes, a barriga não dói uma vez. Entendeu? Então, às vezes você acha que hoje você não está precisando de Deus, e Deus está falando com você, vai chegar uma hora que você vai precisar de Deus, e Deus ele não vai te ouvir. Por conta que você virou as costas para Ele. Deu de ombro, endureceu o coração. Então, quebra o coração. Há tempo. Ainda há chance, há oportunidade. Mas você precisa praticar isso aqui, ó, que Deus fala aqui através de Zacarias, alertando o povo de Israel. Isso serve para nós também. Não se remete ao passado somente, mas para nós. Para todos nós. É um erro que nós não devemos cometer e muitas das vezes cometemos. Porque por orgulho, por vaidade, por pensar assim que a gente já sabe de tudo quando a gente não sabe de nada. Então pare para pensar nessa palavra que eu estou falando com você aqui agora, que não é minha, mas é de Deus. É Deus falando com você ao seu coração. E volte-se para Ele. O que você está fazendo de errado que desagrada a Deus? Bom, eu acredito que eu estou falando aqui com adultos, pessoas que sabem o que é certo e o que é errado. Então você sabe, eu não preciso ficar dando nomes aqui no vídeo, aqui, expondo nomes e situações para você entender o que é certo e o que é errado. Você sabe o que desagrada a Deus. Você sabe. E se você precisa mudar, se você vê que precisa mudar, mude. Mas se você endurecer o teu coração e achar que não precisa mudar, então, infelizmente, vai chegar um ponto, vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar e você não vai encontrar. E eu não torço para que isso aconteça. Eu quero que você, sim, veja Deus na sua vida em todos os momentos, que o socorro de Deus venha te alcançar. A gente está no propósito do socorro de Deus nas lives, 6 horas da manhã. Entra aí no meu canal, assiste as lives, participa das lives. Eu vou colocar o nome das pessoas ali no azeite e vamos seguir nesta fé, tá certo? Então, segue aí, se inscreve no canal e que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Mas pratique isso aqui, ó. Que Deus, usando o servo dele, falou aqui, ó. Dizendo o Senhor, executai juízo verdadeiro, quer dizer, justiça verdadeira. Seja justo e mostrai piedade e misericórdia a cada um dos seus irmãos. Não oprimai a viúva, o órfão, aquele que não tem com quem contar, não oprima. Não se aproveite daquela situação. E nem o estrangeiro, nem o pobre, e nem intente a cada um com o seu coração o mal contra o seu irmão. Então, vamos praticar isso, sem querer o mal dos outros, invejando que os outros têm, olho gordo, essas coisas. Sem oprimir aqueles que não têm a quem contar, aproveitando da situação e praticando a misericórdia e o juízo, que é andar justo, fazer o que é justo, tá certo? E essa é a receita e essa é a direção de Deus para a sua vida. Deus abençoe.